Endereçamos a todos nosso abraço fraterno, pedindo a Jesus que nos abençoe. Joyce Gardner escreveu uma obra que se popularizou no mundo inteiro, chamado O Mundo de Sofia, em que ele se propõe a apresentar a história do pensamento filosófico de uma forma romanceada. E ele inicia este livro com uma citação de Goethe, escritor alemão, que escreveu uma obra que se tornou clássica, chamada Fausto. São 4 versos. Quem de 3 milênios não é capaz de se dar conta, vive na sombra, na ignorância, à mercê da vida e do tempo. Vamos repeti-lo. Quem de 3 milênios não é capaz de se dar conta, vive na sombra, na ignorância, à mercê da vida e do tempo. Com estes versos, então, Joyce Gardner abre a sua obra, O Mundo de Sofia, e de uma forma muito didática vai avançando pelo desenvolvimento do pensamento filosófico, desde a antiga Grécia, desde os pré-socráticos, foram os fundadores do pensamento lógico, racional, que nos caracteriza ainda hoje, até os filósofos pós-modernos, favorecendo aos não iniciados nas doutrinas filosóficas ter uma compreensão mais ou menos superficial do desenvolvimento da filosofia ao longo do tempo. E o Espiritismo, ele apresenta 3 aspectos essenciais: a filosofia, a ciência e a religião, formando que o Espírito Emmanuel, na obra O Consolador, que é uma obra de perguntas e respostas, e que está esquematizada desta forma, está dividida em 3 partes, ciência, filosofia e religião, afirma, numa dessas questões, que a doutrina espírita assemelha-se a um triângulo de forças. É uma religião com princípios filosóficos e científicos. Então, para nós compreendermos melhor o Espiritismo, nós temos necessidade de ter uma ideia geral do que é filosofia e, para tanto, temos que ter uma ideia geral do pensamento filosófico. Portanto, fica a sugestão desta obra, que é uma obra de caráter didático, destinada, como dissemos, àqueles que não possuem nenhum conhecimento nessa área, poderem se apropriar de algumas informações a fim de organizar o próprio pensamento acerca do que é filosofia, da sua importância. Porque a filosofia não é outra coisa senão a história do pensamento humano, que surge lá na antiga Grécia e vem até os dias de hoje. E nós não temos como ter uma compreensão aprofundada da doutrina espírita sem compreendermos um pouco desse seu aspecto filosófico. Mas hoje nós gostaríamos de conversar um pouco sobre um outro livro, não O Mundo de Sofia, mas um outro livro, muito especial, chamado O Livro dos Espíritos, que exatamente hoje está aniversariando, está completando 152 anos de idade. E este livro, ele tem uma importância que nós espíritas ainda não aquilatamos, ainda não avaliamos suficientemente. Porque a doutrina espírita surge no mundo com a publicação deste livro, no dia 18 de abril de 1857, quando ela aparece pela primeira vez em Paris, na livraria Danty. Marca o início do Espiritismo, marca o começo do Espiritismo. Antes da publicação deste livro,
não existia espiritismo, não existia doutrina espírita. As manifestações espíritas, as crenças espíritas, não. Estas são de todos os tempos e lugares. Estão na base mesma de todas as religiões, seja católica, seja luterana, seja as religiões orientais, como hinduísmo, shintoísmo, budismo, taoísmo, seja islamismo, não importa qual a religião. Todas elas estão sustentadas sobre as manifestações espirituais e algumas das crenças que vieram mais tarde a formar o espiritismo. Então, as crenças espíritas, as manifestações espíritas, são de todos os tempos e lugares. Desde a pré-história até hoje elas ocorrem. Muitas manifestações espíritas ocorrem no seio da Igreja Católica, embora não as reconheçam como tais. Ocorrem no seio das igrejas evangélicas, embora também não reconheçam como tais. Mas essas manifestações, elas são universais. Ocorreram desde sempre e continuam a ocorrer, independente da pessoa ser espírita, independente da pessoa conhecer o espiritismo, independente da pessoa se definir como espírita. Tá? Porque elas se baseiam nas forças universais, nas forças da natureza, na realidade da qual nós fazemos parte. E por isso elas possuem esse caráter universal. Se nós formos visitar uma tribo indígena no Xingu ou na Amazônia, nós vamos presenciar, dentre os seus rituais mais diversos, realizados, encabeçados pelos seus pajés, uma série de manifestações espíritas, inclusive eventos de materialização, em que os seus ancestrais, os espíritos dos seus antepassados, se materializam a ponto de poderem ser tocados. Em algumas tribos do Xingu, eles possuem as casas de reza, como eles chamam, que são ocas ou malocas, segundo a designação específica de cada tribo, em que algumas pessoas da comunidade, geralmente os mais velhos, e as que eles percebem que possuem o que nós chamaríamos, no jargão espírita, no vocabulário espírita, de potencial mediúnico, se reúnem dentro daquela casa de reza para realizar as suas cerimônias, onde começam a orar, a cantar, a dançar, e no meio dessas cerimônias começam as intercorrências mediúnicas, as manifestações espirituais. E eles não são espíritas, nunca ouviram falar de espiritismo, nem sabem que existe um tal de Livro dos Espíritos, nunca ouviram falar de um tal de Allan Kardec. Mas vivenciam o fenômeno mediúnico, porque a mediunidade é uma faculdade orgânica. É uma faculdade que todos já possuem, independente da condição social, independente da idade, independente do grau de instrução, independente da cultura, independente da nacionalidade. É uma faculdade comum a todos. Todos nós possuímos. O brasileiro possui, o francês possui, o japonês possui, o esquimó possui, os nossos índios possuem. É uma faculdade universal, uma faculdade da espécie, que permite a ocorrência dessas manifestações. Por isso que nós repetimos, enfaticamente, que essas manifestações são de todos os tempos e lugares. Existem muitas seitas evangélicas que são completamente avessas, têm de fato ojeriza, aversão à doutrina espírita. Eles dizem que é coisa do demônio. No entanto, com outras denominações, eles possuem visões, falam em outras línguas, vivenciam experiências de cura espiritual, veem coisas que no estado normal de consciência a pessoa não vê, é a sua mediunidade que está ali aflorada. Mas eles chamam de dons do Espírito Santo, os carismas dos quais falava o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, e que o Espiritismo chama de dons mediúnicos, que é uma faculdade
que todos nós possuímos, independente de ser espíritas ou não. Então, isso faz parte da nossa natureza. Por isso que uma pessoa que se autoavalia, que faz um estudo de si mesma, que constantemente se dobra sobre si própria, faz uma autorreflexão, vai necessariamente, em algum momento da sua vida, identificar algum fato, algum evento, alguma intercorrência mediúnica. Mesmo que na época não fosse espírita. Uma ajuda inesperada, um telefonema que ocorreu no exato momento em que estava pensando na pessoa que telefonou, um encontro que ocorreu mais ou menos, entre aspas, fortuitamente, por acaso, uma intuição que nós tivemos, um caso de obsessão, uma enfermidade com etiopatogenia espiritual, com uma origem espiritual e não física, são intercorrências que nós vivenciamos em função destas aberturas mediúnicas que nós possuímos. Tá? Então, nós repetimos, mais uma vez, pelo fato da mediunidade ser uma faculdade natural da espécie humana, os eventos mediúnicos, as manifestações espirituais e as crenças espirituais que decorreram dessas manifestações são de todos os tempos e lugares. Os vários estudos feitos por pré-historiadores e por arqueólogos sobre os antepassados mais antigos dos seres humanos, um tipo específico que viveu em torno do vale do rio Neander, que ficou conhecido como Homo sapiens neanderthalensis, e que viveu entre 150 e 200 mil anos antes do tempo presente, eles tinham uma prática muito apurada de sepultar os seus mortos. Tinham toda uma série de rituais e de cuidados para enterrar os seus mortos. E isso fez com que os pré-historiadores, os arqueólogos que se ocupam desta questão, de dizerem que eles possuíam um sistema de crenças que implicava a crença na continuidade da vida após a morte. Pré-historiadores, arqueólogos, cientistas dessas áreas, que não são espíritas, que não têm conhecimento da parte espiritual, mas que através de dados empíricos, de evidências materiais, achados arqueológicos, constatam que esses povos, de um tempo tão recuado, possuíam um sistema de crença baseado na imortalidade da vida e, por extensão, com certeza, imbuídos da crença na comunicabilidade com os espíritos dos seus, que morriam e que eles viam ligados ao grupo, né, ao qual eles viviam, não conseguindo se desprender. Então continuavam ali, e em alguns momentos o viam, tinham contato com eles através de sonhos, através de visões, etc. Então isso é universal. Nós encontramos em todos os quadrantes da Terra, em todas as partes da Terra. Qualquer leve estudo etnográfico das diversas culturas passadas e presentes da Terra nos leva a compreender a realidade dessa nossa condição de seres imortais e dessa possibilidade de, depois de mortos, nos comunicarmos com aqueles que ficaram. Das 2.500 culturas perquiridas, examinadas, analisadas pelos estudiosos, todas, sem exceção, manifestaram, e ainda manifestam, as culturas que ainda existem, a ideia da continuidade da vida após a morte. Então essas manifestações são universais. Mas elas se intensificaram no século XIX, o que é algo muito curioso, porque o século XIX é o século em que a ciência se consolida e o materialismo domina o pensamento das classes sociais esclarecidas. As pessoas instruídas do século XIX
em sua grande maioria, foram contagiadas pelo pensamento materialista, o de que com a morte acabou, é o ponto final de tudo, que só existe a matéria, mais nada. O espírito é uma quimera, é um sonho, é uma fantasia, é um mito, no entender destas pessoas do século XIX e de muitas do século XX e do século XXI. Então, este pensamento materialista dominava, estava impregnado na sociedade, sobretudo no seio das classes mais esclarecidas, que faziam chacota do sentimento religioso, da espiritualidade, porque não compreendiam a possibilidade da existência do espírito como era descrito pelas religiões dogmáticas de então, que se baseavam numa fé cega, que a pessoa tem que acreditar porque aquilo é um dogma, e dogma não se discute, é uma verdade que é enfiada goela abaixo e tem que ser aceita dessa forma, não se questiona. E isso no século XIX foi vencido, foi ultrapassado, foi subtraído, foi deixado para trás. Porque o pensamento avançou a tal ponto de não se aceitar uma verdade sem que ela esteja devidamente embasada em evidências. E é o que faz com que o materialismo prospere, em função das religiões da época terem se estagnado, terem se tornado obsoletas, e em pleno século XIX, em que a ciência avançava de uma forma muito rápida, muito célere, permaneciam defendendo alguns dogmas que não condiziam mais com o avanço científico e tecnológico da época. E é nesse contexto que as manifestações espirituais vão se intensificar. E isso vai atrair a atenção de alguns membros, de alguns integrantes dessas classes mais esclarecidas. Em toda parte do mundo, as manifestações espirituais, através do que se convencionou chamar de médiums, passaram a se intensificar. Nos Estados Unidos, inclusive aqui no Brasil, na África, na Europa, na Ásia, na Oceania, em todos os continentes, em todos os países, os jornais noticiavam, com uma ênfase maior ou menor, estas manifestações espirituais, que vinham confirmar a imortalidade do ser. E isso atraiu, como dissemos, a atenção de alguns membros dessa elite esclarecida. Porque ainda no século XIX, o conhecimento estava restrito àqueles que tiveram acesso a ele, o que excluía as grandes massas de trabalhadores que estavam vivendo a segunda fase da Revolução Industrial e que estavam sendo exploradas por jornadas de trabalho que iam de 10 a 15, até 18 horas de trabalho seguida, morrendo precocemente em virtude das condições insalubres de trabalho. Quantas crianças eram utilizadas nessa época, segunda metade do século XIX, nas minas de carvão inglesas, porque, em função do seu tamanho, elas eram melhor empregadas no escavamento dos túneis das minas de carvão. E muitas morriam, sem chegar até a adolescência. Então, a maioria das pessoas nessa época estava numa condição de semi-analfabetismo. Então, aqueles que tinham acesso ao conhecimento, à cultura, à literatura, às artes, à ciência, à tecnologia, era uma elite ainda muito restrita. O que ainda é na atualidade, embora os frutos dessa tecnologia, dessa ciência, dessa cultura hoje sejam mais democratizados, mais popularizados. Mas na época eram restritos a um pequeno número de pessoas que formavam a elite da sociedade.
E é justamente a partir de alguns grupos elitistas em que vão ser atraídos, como imã atrai a malha de ferro, vão ser atraídos por essas experiências com o mundo espiritual. E, sobretudo, em Paris, vai se vulgarizar a prática de, nos saraus literários que eram realizados nos salões parisienses, nas casas das pessoas mais abastadas, onde se discutiam as notícias dos periódicos, dos jornais, onde se falava das últimas obras literárias que haviam sido publicadas, principalmente na França. É a época de Victor Hugo, que ele está se consagrando como representante de uma nova corrente literária, o romantismo, com obras como Corcunda de Notre Dame, Os Miseráveis, etc. E se discutiam, então, essas ideias nesses saraus, e também o que estava na moda. E o que vai entrar na moda, nesta época, principalmente nos salões parisienses da segunda metade do século XIX, é a brincadeira das mesas, o que hoje nós chamamos de jogo do copo, e que o Espiritismo rechaça em função dos perigos que podem advir desse jogo, desta brincadeira, ou que é tão popularizado nos Estados Unidos, a brincadeira com aquele tabuleiro, o Ouija, o nome, né, Ouija, que tem um filme, não tenho certeza do nome, acho que é Revelação, com Harrison Ford. É um suspense, é muito bom o filme. E a mulher dele, que passa a ter alucinações, tem manifestações físicas na sua casa, ela vai comprar numa livraria que tem em qualquer uma, é muito comum, ela vai comprar nos Estados Unidos, numa livraria, um tabuleiro, Ouija, que permite a comunicação com os mortos. Está ali especificado as letras do alfabeto, a numeração do 0 ao 9, sim, não, algumas palavras prontas, e com os ponteiros. E através de um agente mediúnico, com a intervenção espiritual, os ponteiros se movem, etc. O Espiritismo rechaça isso em função dos perigos a que a pessoa que se serve, ou do copo, ou desse tabuleiro, ou de meios correlatos, está sujeita de sozinho, sem o devido amparo, o devido conhecimento, entrar em contato com espíritos, talvez pouco esclarecidos, que venham a ludibriar a pessoa e, de repente, até obsedá-la mais tarde. Goste da brincadeira, goste da pessoa, fique com ela, compreenda, etc. E nesse filme, então, mostra isso. É um filme muito interessante, a revelação, se não estamos equivocados. Fechando o parênteses. Então, nessa época, ocorria a chamada dança das mesas, que usavam geralmente uma mesa pequena, né, que se sustentava sobre um tripé, e os médiuns colocavam as mãos sobre a mesa, às vezes 2, 3 ou mais médiuns colocavam as mãos sobre as mesas, e a mesa começava a se mover. Começava, às vezes, até se elevar do chão, às vezes elevava-se do chão até o teto, movia-se de um lado para outro, e por isso ficou conhecida como dança das mesas ou mesa girante. E, a princípio, isso foi levado na brincadeira, mas se passaram a fazer perguntas para estas mesas que se moviam, e a mesa passou a responder de forma inteligente. Primeiro, ela, com uma pancada, né, que dava, né, se erguia num dos pés e caía, e a pancada, geralmente uma, variando com a convenção, designava sim. 2 pancadas representava não. E, às vezes, o número de batidas que a mesa dava indicava o número de ordem da letra dentro do alfabeto, formando frases, formando, às vezes, textos inteiros através desse processo, que era muito moroso, que era muito demorado. Mas as pessoas achavam aquilo interessante. Imagina uma mesa dando respostas inteligentes. Até que, questionado sobre quem dava as respostas, através da mesa, a entidade que a manipulava, através do potencial mediúnico das pessoas presentes, identificou-se como sendo um espírito, um ser espiritual. Uma pessoa que havia vivido na Terra
havia morrido e continuava viva, e através daquela forma, através daquele meio, estava se comunicando. E isso virou febre na Paris novecentista, na Paris da segunda metade do século XIX. E durante vários anos era indispensável em algum momento dos saraus realizar experiências com essas mesas. Isso se popularizou. E é aí que entra Allan Kardec, que na verdade é um pseudônimo. É um pseudônimo, né, um nome alternativo, fictício, adotado por Hippolyte Léon Denisard de Rivail, que era um célebre professor, que na época contava com 50 anos de idade, foi um dos introdutores de ideias pedagógicas avançadas para a época na França, as ideias de um educador suíço chamado João Henrique Pestalozzi, e Hippolyte Léon Denisard de Rivail era um adepto dessa nova corrente pedagógica e vai ser um dos introdutores desta corrente na França. E vai trabalhar em várias escolas, vai fundar alguns liceus, como eram chamados algumas escolas de ensino fundamental e médio na França da época, vai, inclusive na sua própria casa, mobilizar recursos para ministrar cursos gratuitos de astronomia, de química, de física, de fisiologia, o que evidencia a gama de conhecimentos que esse homem possuía. Ele era um livre pensador, né? Dominava o conhecimento do seu tempo nas suas mais diferentes áreas, escreveu inúmeras obras de caráter pedagógico, na qual ele assinava o seu nome, evidentemente, Hippolyte Léon Denisard de Rivail, obras principalmente de matemática, que objetivavam atingir as mães como coadjuvantes no processo de formação educacional dos seus filhos. Então ele escreveu inúmeras obras didáticas para ensinar aritmética, álgebra, geometria para mães, para pais de uma forma geral, também para professores e para estudantes que, se o desejassem, através dos seus esforços próprios, adquirir aquele conhecimento que era tão elitizado. Então, Hippolyte Léon Denisard era um popularizador do conhecimento, um vulgarizador do conhecimento. E é em 1854, que em conversa com um amigo seu, chamado Fortier, ele vai ouvir pela primeira vez falar nas tais das mesas que se moviam e davam respostas. E ele, na condição de livre pensador que era, não acredita. Ele permanece na posição da dúvida, porque ele não entende como um objeto material pode movimentar-se, em primeiro lugar, e pode dar respostas inteligentes a perguntas que eram feitas. E ele permanece, então, na condição de dúvida. No ano seguinte, em 1855, ele encontra um novo amigo, o Sr. Carlotti, que ele já conhecia há mais de 25 anos, e que lhe fala com um entusiasmo muito grande sobre as mesas girantes. É o primeiro a falar para ele que quem punha em movimento essas mesas e quem respondia as perguntas feitas, às vezes pelo pensamento, a pessoa formulava uma pergunta mental e a mesa respondia sem ninguém ter conhecimento da pergunta anteriormente feita. Às vezes, como vai ocorrer até para ele, numa das primeiras experiências, ele, que dominava o alemão, ele vai inclusive traduzir algumas obras do francês, como de um escritor chamado Fenelon, muito conhecido na França, até hoje lido lá, e que vai ser um dos seus inspiradores pelo seu posicionamento ético-moral. Ele vai traduzir várias obras desse escritor, desse pensador, para o alemão. Então, numa das primeiras experiências que ele vai participar, ele vai formular uma pergunta mental em alemão e vai receber, para sua surpresa, essa resposta
em alemão. Ele não havia formulado verbalmente a pergunta. Ele formulou mentalmente em alemão, pensou em alemão. E a resposta vem em alemão. E aquilo foi uma evidência muito forte de que havia algo muito sério por trás daquela brincadeira que as pessoas faziam com aquelas mesas. Então, em 1855, no encontro com esse senhor Fortier, Carlotti, que ele fala com tamanho entusiasmo daquelas fenomenologias, que ele reforça ainda mais a sua dúvida, a sua incredulidade. Não pode ser uma coisa assim. E diz que não nega antes de ver, mas manter-se-á na condição de dúvida até verificar a realidade do fenômeno. E o senhor Carlotti o convida, então, a participar de uma dessas reuniões. E é quando ele vai, então, ele comparece, no mês de maio, numa terça-feira desse mês, que ele não especifica qual nos seus registros, numa sessão que foi feita às 8 horas, na casa da Madame Roger, que era uma sonâmbula. Ela mergulhava numa espécie de transe, através de um magnetizador, que era o seu amigo, o Sr. Fortier. Ele impunha as mãos dela, ela mergulhava no estado de sonambulismo, uma espécie de catalepsia, inconsciência completa, e a partir desse transe começavam a movimentação das mesas. E é o primeiro contato que ele tem com esses eventos. E ele vê que ali, naquela brincadeira que muitos faziam para se divertir, para passar o tempo, havia algo de sério, havia algo de mais profundo. E a partir de então ele vai ser um frequentador assíduo dessas reuniões. Ele vai conhecer uma outra senhora, Madame de Planey-Maison, e o senhor Patier, que era o seu magnetizador, e vai passar a frequentar as sessões realizadas também na casa dessa madame, dessa senhora, onde ele vai conhecer o senhor Baudin, que na sua casa, com o concurso das suas filhas, realizava sessões também. E é nestas sessões que ele vai frequentar que ele vai começar a ter um conhecimento melhor de todas as leis que estavam por trás daquelas manifestações. E ele, enquanto livre pensador, uma espécie de filósofo, vai passar a interpretar, estudar, a analisar aqueles fenômenos e vai começar a fazer perguntas sistematizadas, que eram respondidas através das mesas e mais tarde através das cestas, às quais se conectava uma caneta, se colocava ela sob a ardósia, que as antigas lousas que se usavam nas escolas de muito antigamente, de 1900 antigamente, e as médiuns depositavam as mãos sobre essa cesta e a cesta por si traçava caracteres sobre a ardósia. E se obtinham respostas, então, mais elaboradas, mais profundas, favorecendo uma comunicação melhor com o mundo espiritual. E, na casa do senhor Baudin, através das suas filhas, Júlia e Caroline, que contavam com 14 e 16 anos, respectivamente, ele vai receber uma série de revelações acerca da missão a qual ele estava destinado, que era a de codificar uma nova doutrina, que se transformaria mais tarde no nosso espiritismo. E ali ele vai receber, através do espírito protetor daquela família, que se manifestava ali, chamado Zéfiro, a informação de que ele, em uma das suas vidas passadas, vivera no século I a.C., na Europa, na mesma França, que na época se chamava Gália, no tempo em que os romanos conquistaram aquele território, ampliando ainda mais os seus domínios. E ele fora, nesta encarnação, naquela vida, um sacerdote druida, que era, no seio daquele povo, dos gauleses,
o intermediário entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos e o mundo dos mortos dentro daquela cultura. E ele tinha o nome de Allan Kardec. E ele vai se servir desta revelação para assinar mais tarde as obras que ele vai escrever, que ele vai publicar com caráter espírita, o pseudônimo de Allan Kardec, para diferenciar as obras espíritas das obras que ele publicou anteriormente enquanto pensador, enquanto professor, enquanto pedagogo. Então ele vai usar o pseudônimo de Allan Kardec. É até como uma forma de proteção, porque ele vai receber inúmeros ataques de todos os lados, de cientistas, de filósofos, de materialistas, de religiosos. A Igreja Católica chegará ao cúmulo de queimar em praça pública, em Barcelona, inúmeras das obras que Allan Kardec havia mandado a pedido de um comprador em Barcelona. Allan Kardec mandou, através do serviço de correio, obras para lá, e quando elas aportaram em Barcelona, o bispo daquela cidade mandou confiscá-las e, num ato de fé, as queimou em praça pública. E Allan Kardec teve um prejuízo tremendo, porque ele não foi reembolsado. E ele pediu um conselho para os espíritos, se ele deveria recorrer judicialmente para tentar reaver o dinheiro perdido, e os espíritos deram a seguinte resposta, que não, que aquele evento seria uma propaganda ainda maior para as ideias espíritas que estavam correndo o mundo na época. E os espíritos estavam certos. Logo em seguida, esse auto de fé em Barcelona, o espiritismo se popularizou não só em Barcelona, mas em toda a Espanha, conquistando inúmeros adeptos fervorosos, como mais tarde, depois de Allan Kardec, Amália Domingos Soler, que tem um histórico fantástico, que só a vida dela dá uma palestra. Ela era muito pobre, não tinha muita instrução, tinha problema de visão, foi relegada, juntamente com a sua mãe, ao desamparo financeiro, costurava o dia inteiro e mentalmente criava poemas que de noite, à luz de um archote, sem conseguir ver, ela despejava nos papéis, formando em espanhol as mais belas poesias que se tem notícias. Uma vida toda de sacrifício, de abnegação, e uma pessoa sem instrução, sem cultura, que vai escrever para jornais da época, onde bispos, padres, cardeais criticavam o espiritismo, e ela, sem instrução, vai rebater todos os argumentos, contribuindo para o avanço do espiritismo em terras espanholas e no mundo como um todo. Mas voltando lá para Allan Kardec. Então, em 1855, 56 e início de 57, ele vai começar a sistematizar em casa perguntas para fazer aos espíritos na casa, nas sessões principalmente, da casa da família Baudin, onde atuavam como medianeiras duas meninas. E as respostas que ele obtinha eram geralmente através dessa cesta de bico, onde se adaptava então o lápis, e as duas colocavam ao mesmo tempo as mãos sobre essa cesta e ela traçava os caracteres. O que seria impossível uma coordenação das duas coordenarem os movimentos para traçar os caracteres ali na ardosa, mais tarde nos papéis que eles vão utilizar. E é através desse processo das perguntas que eles faziam e das respostas que obtinham e que estavam além do conhecimento, além da formação cultural das duas meninas, que Allan Kardec vai organizar essas questões e vai publicar no início de 1857 a primeira versão de O Livro dos Espíritos, e que marca o começo do Espiritismo. Então, reforçando mais uma vez, o Espiritismo é uma coisa, as crenças e manifestações espíritas são outra. As crenças e manifestações espíritas são de todos os tempos e lugares. O Espiritismo não.
O Espiritismo, embora baseie-se nessas crenças, nessas manifestações, ele é produto de um momento histórico bem determinado, que é a segunda metade do século XIX, precisamente o dia 18 de abril de 1857, quando é tornado pública esta obra. Allan Kardec escreve logo na introdução do Livro dos Espíritos: para coisas novas são precisos termos novos. Assim o requer a clareza da linguagem para evitar as causas inumeráveis de anfibologia, de ambiguidade, né, de muitos termos terem várias palavras, muitas coisas terem várias palavras para designá-las, ou um termo para designar várias coisas. Então ele escreve que as palavras espiritual e espiritualismo já tinham uma acepção bem definida, e que para designar a nova doutrina que estava nascendo, que tinha como princípio fundamental a relação com o mundo invisível, a comunicação com o mundo espiritual, ele cunharia o termo espiritismo, ou doutrina espírita. Então o espiritismo ou doutrina espírita é um neologismo, é uma palavra nova, um termo novo, que Allan Kardec, enquanto intelectual, enquanto pensador, que está coordenando esses ensinos, essas informações, essas revelações trazidas pelo mundo espiritual, elaborou para caracterizar a nova doutrina nascitura, a nova doutrina que está nascendo. Então não existe outro espiritismo que não seja esse criado por Allan Kardec. E às vezes a gente cai, em função da nossa ignorância, no erro de falar espiritismo kardecista. Eu sou espírita kardecista. Isso é uma redundância. Não existe um espiritismo que não seja kardecista. Porque o único espiritismo que existe no mundo foi este codificado por Allan Kardec na segunda metade do século XIX. O que ocorre é a ignorância de muitas pessoas que usam inapropriadamente o termo espiritismo. E a gente vê no jornal, médium espírita, dá um monte de bobagem. Grande fluídico, joga-se búzios, tarôs, faça qualquer trabalho para os negócios, para o amor, para isso e para aquilo. Pode ser até médium, pode ser, mas não espírita. Porque um médium espírita está vinculado a um comprometimento evangélico, que recomenda-lhe não transformar o seu dom no mercantilismo, num comércio deflagrado com o mundo espiritual, sobretudo com as zonas umbralinas, no qual muitos médiuns, espíritas e não espíritas, têm se comprometido. E as obras do espírito Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo Franco, nos noticiam muitos casos de médiuns que têm se transviado, fazendo comércio da sua mediunidade, das suas forças mediúnicas, e que quando desencarnam, estão num processo de desequilíbrio tremendo. E ficam presas das trevas nas quais se enredaram durante a vida pelo mau uso dos seus dons, das suas faculdades. Então não existe outro tipo de espiritismo. Quem diz que existe não conhece o que é o espiritismo, por isso a gente tem que ler. Quem está chegando agora no espiritismo necessariamente tem que ler o Livro dos Espíritos. E quem já está há 10 anos no espiritismo e ainda não leu esse livro tem que ler. É a leitura indispensável, a leitura obrigatória. A primeira versão, eu vou só extrapolar um pouquinho no horário, a primeira versão ela era mais reduzida. A segunda versão, que foi publicada, agora não temos muita certeza, foi 1860 ou 1861. Ela foi ampliada e é a versão que nós temos hoje, estando dividida da seguinte forma: uma introdução de 17 itens, que muitas vezes as pessoas pulam e deixam de aprender coisas maravilhosas, de conhecer o processo de formação do espiritismo que está ali descrito. E depois um conjunto de 1019 perguntas com as respectivas respostas, e a conclusão, dividida em 9 itens. E essas 1019 perguntas estão agrupadas em 4 partes, ou 4 livros. A primeira parte das causas primeiras, a segunda parte do mundo espiritual, a terceira parte das leis morais e a quarta parte das esperanças e consolações. Em vários capítulos que se dividem em vários assuntos.
E a genialidade de Kardec está justamente aí. Ele não escreveu esse livro. Ele organizou. E o livro está de tal forma organizado que uma questão decorre da outra, se encadeia de forma lógica, de forma consequente, que nos permite um entendimento amplo das questões espirituais. Tem muita gente preferindo ler romance espírita, que é muito bom, nós não estamos fazendo nenhuma crítica a eles, mas tem muita gente que elege a leitura de um romance espírita e deixa de lado as obras básicas, principalmente o Livro dos Espíritos, e incorre num erro muito grave, porque os fundamentos do Espiritismo estão aqui. O que é que nós falamos sobre a água de um rio, por exemplo? Onde ela é mais pura? Onde ela é melhor? Na nascente, na fonte. Então, o Livro dos Espíritos é a nossa nascente, é a nossa fonte. É o primeiro livro espírita. Todos os outros vieram depois e vieram desenvolvê-lo, vieram ampliá-lo. O Espírito Adolfo Bezerra de Menezes, que tem um filme agora fantástico, e não assistiu ainda, assista, através da mediunidade de Valdo Franco, disse o seguinte, que se uma pessoa vivesse mais de um século e dedicasse este século inteiro ao estudo desta obra, jamais esgotaria, jamais penetraria na profundidade desta obra. O espírito do doutor Adolfo Bezerra de Menezes dizendo isso. Para nós termos uma ideia da importância e do valor desta obra. Porque ela é o germe de toda a doutrina espírita. E nós precisamos ler, nós precisamos recorrer a ela frequentemente. Se nós lemos uma vez, temos que reler uma segunda vez e reler permanentemente e estudar sempre. É uma obra que deve nos acompanhar sempre. Nós temos obrigação de conhecê-la. Então, quem quer conhecer o Espiritismo de verdade, tem que ler esta obra, tem que estudar, tem que solucionar todas as suas dúvidas aqui. Tem muitos livros semeando coisas que não são bem assim, como estão colocadas nesses livros. Né? Porque a literatura espírita agora vivencia um boom, que é muito bom. O que é muito bom, ela está se espalhando, está crescendo bastante. Só que o que ela está aumentando em quantidade, ela está perdendo em qualidade. Então nós temos que atentar. Lembrem sempre disso, a água é sempre melhor na fonte. E a nossa fonte é o Livro dos Espíritos. Hoje à noite haverá na FENAC uma palestra com uma das maiores expoentes nacionais e internacionais do Espiritismo, a Sueli Caldas Schubert. Ela vai abordar a mesma questão, o Livro dos Espíritos. É claro que com uma profundidade muito maior que a que eu estou dando aqui neste momento, em função da bagagem dela. Né? Vale a pena ler, só não tenho certeza do horário. Né? Pois é, eu sabia às 8, mas já me disseram que seria às 7. Né? Pelo e-mail está às 8 horas. Né? Não sei, fiquei com essa dúvida agora. No e-mail que eu recebi consta às 8 horas. Né? Mas será na FENAC, entrada pela 3 de outubro, aquela da rodoviária ali. Né? E vale a pena assistir, gente. 1 quilo de alimento, né? em prol da horta comunitária Joana de Ângeles. É uma pessoa que tem uma bagagem imensa dentro do Espiritismo, é uma pessoa que priva da companhia, né, da intimidade de grandes médiuns e grandes pensadores do Espiritismo, como Divaldo Franco, como Correia de Miranda, privou da intimidade do Chico Xavier. Né? Ela tem, inclusive, um livro que trata de uma documentação, uma correspondência que o Chico mandou para o presidente da Casa Espírita na época, que era o Vantuils de Freitas, que ela faz uma análise dessa documentação que se chama Testemunhos de Chico Xavier. É uma obra extraordinária, uma obra fantástica. Ela tem uma outra, O Semeador de Estrelas, que é a biografia do Divaldo Franco. Divaldo Franco tem mais de 10 biografias já. Esta, nós lemos umas 4 ou 5. Esta foi a melhor que nós lemos. É fantástica. Tem uma outra que trata sobre a obsessão e desobsessão.
Ela tem um conhecimento muito grande dentro dessa área. E tem uma outra que é lançamento agora, que é Os Poderes da Mente. Não lemos ainda, mas já demos uma olhada, é muito interessante, baseado no estudo das obras do André Luiz. Então vale a pena ler estas obras e vale a pena conhecer e assisti-la. Tá? Então na FENAC, a princípio às 8 horas, né? Às 20 horas. Tá? Nós agradecemos a atenção de todos e queremos encerrar enfocando mais uma vez a importância do Livro dos Espíritos, a necessidade que nós temos de ler, de estudar, de conhecer melhor o Livro dos Espíritos e as demais obras básicas, a necessidade que nós temos de conhecer um pouco a história do Espiritismo, porque nada vem do nada, tudo tem uma história, tudo tem um princípio, tudo tem um começo, e é importante compreender isso, né? Assim como uma árvore não se sustenta sem a sua raiz, nós também não nos sustentamos sem referenciais temporais, históricos. E no nosso caso, nós temos que compreender a origem e a evolução da nossa doutrina, do pensamento espírita, como se formou, como está caracterizado, como está posto na atualidade. É uma obrigação nossa, enquanto adeptos, enquanto aprendizes do Espiritismo. Agradecemos a atenção de todos e sem mais delongas, rogamos a Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, que ilumine o nosso entendimento, favorecendo a nossa compreensão destas questões espirituais, esteja sempre ao nosso lado, nos assistindo, nos amparando, secundando os nossos esforços no sentido de buscarmos a sabedoria que nos falta e a luz que precisamos para nos guiar nos caminhos terrestres, como dizia a leitura que foi feita inicialmente, na busca de uma vida cada vez melhor, mais saudável, mais feliz, caracterizada pela paz. Então, que Jesus nos abençoe.